Olá, como vão as senhoras e senhores? Eu espero que todos estejam muito bem. E é isso aí, senhoras e senhores. O mundo está se complicando, as coisas não estão tão fáceis aí como a maioria parece que pensa. Eu não sei, a maioria das pessoas simplesmente ignora o que está acontecendo e depois apenas lida com as consequências, não presta atenção naquilo que origina as coisas que os atinge, E uma das coisas aqui que nós temos observado e acompanhado é essa questão taiwanesa. E as coisas lá estão mudando bem rapidamente. Eu vou mostrar aqui para vocês. A Marinha dos Estados Unidos viajou pelo Estreito de Taiwan, quer dizer, entre o litoral chinês e a ilha taiwanesa. A China considerou isso uma provocação. O porta-voz chinês disse que a viagem do destroyer norte-americano Ralph Johnson pelo Estreito de Taiwan em 17 de março foi provocativa e enviou sinais errados às forças pró-independência de Taiwan. Que sinais errados? Se as forças são pró-independência de Taiwan, o sinal seria de que os Estados Unidos estaria a favor dessas forças, caso a China viesse a tentar entrar na ilha. Em um comunicado, o porta-voz chinês disse que a navegação era muito perigosa, acrescentando que os chineses estavam monitorando a passagem de Ralph Johnson. A China destacou que Taiwan é a questão mais sensível e importante em suas relações com os Estados Unidos. Então esse é o ponto nevrálgico, essa ilha taiwanesa. Eu já expliquei em outros vídeos que Taiwan ele fica bem ao centro daquilo que seria o litoral norte da China e o litoral sul. Então, se os Estados Unidos têm uma parceria com um país ali, ele tem a possibilidade de que, caso queira, possa dificultar a navegação chinesa, porque ele estaria estrategicamente bem posicionado. E a China entende isto. Eu penso que a briga ali não é apenas por um pedaço de terras ou por questões de birras de tantos anos, não. É uma questão geoestratégica, Então, é uma questão sensível. Os Estados Unidos pretendem manter a posição ali e a China pretende tomar essa posição. Embora Washington seja o mais importante patrocinador internacional e fornecedor de armas de Taiwan, ele não tem relações diplomáticas formais com Taipei. É quase como que, se reconhecesse a soberania de Taiwan, ao mesmo tempo não formalizando esse reconhecimento. É mais ou menos isso na minha interpretação. Enquanto isso, o presidente chinês Xi Jinping disse ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que a questão de Taiwan precisa ser tratada adequadamente para evitar efeitos negativos nas relações sino-americanas. Então é isso, é uma disputa acontecendo entre os dois gigantes, entre as duas grandes potências, e não por acaso, porque Taiwan ela tem uma posição estratégica muito importante. Não é por acaso também que a China criou as ilhas artificiais, porque é muito mais seguro uma posição em terra do que navios. Navios afundam, a terra permanece ali apesar de qualquer coisa. Mas as coisas estão se complicando lá, eu digo por quê. Veja só essa outra matéria, eu vou disponibilizar o link das duas depois para vocês, pessoal? Essa matéria aqui é da msn.com. E ela diz o seguinte: Taiwan perde a fé no resgate dos Estados Unidos se a China invadir. Apenas 1/3 dos taiwaneses que assistem à resposta dos Estados Unidos à AG na Ucrânia estão confiantes de que receberão apoio direto dos Estados Unidos no caso de uma invasão chinesa, de acordo com uma nova pesquisa. 1 em cada 6 teme ter que lutar sozinho. Agora veja o que diz aqui com mais detalhes. Então o pessoal lá de Taiwan está achando que, devido ao que eles estão observando na Ucrânia, que estaria muito mais próximo do círculo de influências americano, e eles estão vendo que os Estados Unidos não têm se envolvido, então eles têm acreditado que em Taiwan também não se envolverá. Talvez por isso também que os Estados Unidos têm pedido para Japão, Coreia do Sul e outros ali se organizarem para fazer a sua defesa. Talvez porque vão ter de fazer sozinhos, não sei, vamos observar aqui o que diz. A crescente relação de segurança entre Taipei e Washington, marcada pela venda regular de armas e apoiada pelo Poder Executivo e Legislativo do governo dos Estados Unidos, está aumentando as opiniões favoráveis dos Estados Unidos na ilha. Quer dizer, eles
Os taiwaneses estão gostando mais dos Estados Unidos, vamos dizer assim. Mas também aumentou a expectativa de assistência militares se a China mover-se para anexar Taiwan. Quer dizer, a expectativa, será que eles vão mesmo auxiliar? A pesquisa já diz o que os taiwaneses acham, mas se essa pesquisa estiver correta, é claro. Em uma pesquisa publicada na terça-feira, o think tank taiwanês TPOF descobriu que 34,5% dos entrevistados acreditavam que as forças dos Estados Unidos participariam de uma defesa conjunta de Taiwan contra a invasão chinesa. Apenas um terço, contra 55,9% que pensavam o contrário, que pensavam que não ajudaria. E aí fica um pouco confuso aqui, porque diz assim, foi um declínio acentuado em relação a apenas 6 meses antes, quando outra pesquisa da TPOF, think tank, registrou confiança em uma resposta militar em 65%. Então, antes, 2/3 acreditavam que seriam auxiliados pelos Estados Unidos. Agora, só 1/3 dos taiwaneses acredita nisso. Isso tem um significado muito importante porque existe um movimento político dentro de Taiwan, e já não é de hoje, é um movimento antigo, que diz que fala que talvez não seria lá tão ruim a ideia de se juntarem à China, e voltarem, não necessariamente ao território chinês, porque não é exatamente isso que eles reconhecem, mas boa parte da liderança taiwanesa era chinesa, São chineses nacionalistas que fugiram da China no tempo de Mao, Os antepassados desses que estão aí agora. Então, a coisa pode mudar, porque se as pessoas começam a achar, se 2/3 dos taiwaneses começam a achar que não serão defendidos, e há essa vertente política que fala que talvez a unificação com a China não seria tão ruim, é lógico que essa vertente começa a ganhar adeptos, porque as pessoas começam a ficar com medo de que, no caso de uma G, eles vão ser tomados de qualquer maneira, e aí com destruição e subjugação. Então, se eles começam a pensar, entender que o cenário vai se concretizar de qualquer maneira, talvez as coisas aconteçam até pacificamente. E essa talvez seja a intenção da China, utilizando aquela máxima de Sun Tzu, de que a vitória suprema é vencer sem ter de lutar. Vamos ver, essa pressão é contínua e, considerando o que nós estamos vendo na Ucrânia a respeito dos Estados Unidos, parece que não há realmente muita razão de os taiwaneses continuarem acreditando nessa defesa. Vamos ver, vamos continuar acompanhando. Eu digo para vocês que Taiwan, cedo ou tarde, vai acabar sendo reunificado com a China, e considerando aquilo que nós temos previsto aí para o futuro, em que o mundo vai se dividir em polos de poder diferentes. Eu já tenho falado isso há mais de 10 anos para vocês, e as coisas estão cada vez mais se aproximando de que isso se concretize. Não quer dizer que a China vai expandir mais do que ela expandiria caso ela tome Taiwan. Eu posso estar totalmente errado, tá, pessoal? É apenas uma opinião minha. Mas é óbvio que uma vez que ela tome, se ela tomar realmente a ilha, é óbvio que ela vai acabar aumentando sua influência e poderio no mundo, Bom, as descobertas, sem dúvida influenciadas por algum viés recente, não são indicativas de um ceticismo mais profundo da Casa Branca ou da aprovação do Kremlin. Por todas as medidas significativas, o público de Taiwan fica do lado do Ocidente contra a Rússia. Então, os taiwaneses ainda torcem na questão ucraniana, segundo o que diz essa entrevista, é claro, a favor do Ocidente. Então, os entrevistados não acreditam que a G de Putin seja legítima, 73% deles. Eles simpatizam com a Ucrânia, 87%, porque eles se colocam no lugar da Ucrânia. E acham que seu governo está certo em sancionar Moscou, 64,4%. Então, a gente tem visto aí que a China não condenou a investida russa na Ucrânia, apesar de ter pedido pela paz, pedido pelo encerramento do conflito, mas não condenou a Rússia. Então ela não está condenando nenhum lado e nem outro, só está pedindo pelo encerramento do conflito, porque
porque se eventualmente ela tiver de fazer isso com Taiwan, ficaria ruim, né? Ficaria uma coisa meio contraditória. E a mesma coisa nós vemos aí com Taiwan. Taiwan está simpatizando com a Ucrânia porque está se colocando no lugar da Ucrânia, né? E está sancionando também a Rússia porque espera que, se algo acontecer com ela, os outros países também acabem por sancionar. Então, uma pesquisa de opinião assim dentro de um país, né, acaba sendo importante quando essa pesquisa é verdadeira. A gente nunca sabe, né, se é ou não, porque esses números, o papel, como se diz, aceita tudo. Mas, enfim, é o que está constando aqui na matéria. Mas, se essa pesquisa é verdadeira, ou de qualquer forma, o que eu queria dizer é que, sendo verdadeira ou não, pesquisas são importantes, sim, porque elas colocam mais ou menos qual a tendência para onde as coisas estão se encaminhando. Porque se nós aqui recebemos notícias como esta aqui, a Marinha dos Estados Unidos viaja pelo Estreito de Taiwan, e tem várias outras nesse sentido, né, mostrando que supostamente então Taiwan estaria sendo defendido. Mas isso é uma visão que nós temos aqui de longe, né, do outro lado do mundo, vamos dizer assim. Só que se o cidadão taiwanês está mostrando uma outra visão, eles que estão lá sentindo na pele o que está acontecendo, observando de perto, é sinal de que talvez esse tipo de coisa aqui não esteja lá surtindo muito efeito na moral, né, do taiwanês. Enfim, nós vamos continuar observando, porque eu acredito que lá será um ponto nevrálgico para tudo que está por se desenhar no mundo, e vamos continuar atualizando vocês naquilo que nós pudermos, né? E é isso aí, eu deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.